Muito bem, meus amigos, mais um dia. Eu sou Diego Ganoli, aqui de Portugal do Norte de Portugal, e sempre eu gosto de dizer que isso não tem nada a ver com centros, não tem nada a ver com Braga, não tem nada a ver com Porto. Estou no paraíso, agora aqui nessa rotina que eu venho compartilhando aí todos os dias, que é possível. Tá aqui a caminhada, campo, mais um dia começando saudável aqui, com pensamento de gratidão ligado em Deus, e para falar sobre algumas coisas que não estavam necessariamente, apesar de ter um conhecimento superficial, básico, né, partindo da premissa, do pressuposto de que já entendia o regime do país e tudo mais, não querendo de fato entrar em assuntos dessa natureza aqui no Ganoli Vlog, mas sim, nós estamos falando de alguns imprevistos que não estão no radar, muitas vezes, das pessoas que planejam morar em Portugal. Um lugar lindo, maravilhoso, como sempre. É importante frisar a qualidade de vida, a segurança, e cada um tem os seus objetivos, e aquilo que umas pessoas buscam não será necessariamente o que outras pessoas poderão ter interesse de encontrar em Portugal. Então, a notícia de hoje, uma delas, é que vai acontecer aí uma espécie de greve dos enfermeiros. Quer dizer, é uma greve da área da saúde, supostamente. Até onde eu percebi da notícia lá, era no Algarve, uma região que fica mais lá para baixo, mais para perto de Lisboa, bem distante inclusive daqui. Então, isso vai ser uma greve nacional, isso vai ser uma greve geral? Eu não sei. Então, vamos discorrer um pouco, refletir e pensar um pouco sobre o Brasil, país continental, colosso, né? Colossal, enorme, não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, no Brasil, se porventura houver uma greve de nível federal, para o país inteiro naquele setor. Se não, pode ser que seja uma greve estadual, uma greve municipal e tudo mais. Não é tão diferente como a questão dos enfermeiros do Algarve. Porém, o detalhe e parece que isso é uma coisa, é uma força que impera no planeta Terra, né? Portugal, sim, tem um regime socialista, e não vou entrar no mérito da estrutura política do país, mas é socialista, assistencialista, sindicalista, e aqui começa a treta. É impossível nós abordarmos esse tema com profundidade, impossível em tão pouco tempo. Mas o sindicalismo nasce de uma suposta premissa de que um grupo de pessoas vai representar um grupo de trabalhadores, ou seja, o sindicato dos professores vai representar a categoria de todos os professores. Só que isso gera custo, gasto, impostos sindicais e tudo mais. Eu estou falando da experiência de estrutura que eu tenho do Brasil. Então, no Brasil funciona assim. Aqui, o Brasil deve ter se inspirado na estrutura de Portugal. Então, a notícia de hoje, uma delas, é que tem a questão da greve dos enfermeiros. Porém, eu vou fazer na ordem inversa dos fatos, né? Isso aconteceu hoje. E o que aconteceu ontem, semana passada, no ano passado e tudo mais? Greve dos professores. Talvez tenha repercutido isso na imprensa brasileira de algum modo, talvez sim, talvez não. Mas a greve dos professores é uma realidade. Eu, no Brasil, quando fazia ensino fundamental, não me lembro, mas quando estudei no Colégio Pedro II, que é uma instituição federal, é sagrado como aquele lugar lá, não sei se é em Manaus, que tem chuva todo dia, as pessoas combinam as coisas depois da chuva. E aí, vamos jogar bola hoje? Vamos. Que hora? Depois da chuva. Porque chove todos os dias naquele horário previsto e tal. Enfim, supostamente. A greve era sagrada. Todo ano tem greve, toda vez tem greve, a greve dos professores, greve, escola em greve.
e reivindica coisa, e é sindicato, e é uma questão que afetava muito, inclusive o ano letivo. Por quê? Você terminava o período do ano letivo no Brasil, mas não terminava o conteúdo, não tinha tido aula suficiente porque era greve violenta. Não sei se alguém já ouviu falar desse tipo de greve no Brasil. O Brasil é muito grande e eu estou falando do Rio de Janeiro, tá bom? Colégio Pedro II, que foi onde eu estudei. Então vamos lá. Greve dos professores. Um atraso para a vida dos alunos, que entra período de férias, mas você não pode ficar de férias. Entra período de começar um novo ano letivo, mas você ainda não terminou o ano anterior. Tome-lhe correr matéria, tome-lhe imprensar matéria. O ensino já não é, né, das melhores coisas. A educação aqui em Portugal, as pessoas disseram para mim que é comum as crianças chegarem do Brasil e terem que voltar um ano, às vezes 2, ou voltar um ano pelo menos. É muito comum, isso foi dito na escola onde eu fiz a matrícula do meu filho, do Raoni. Então, nós já temos uma dificuldade com o conteúdo programático, a qualidade daquilo que é apresentado para as crianças. Além disso, muita greve, muito problema. Além de tudo isso, tem o tal do sindicato, que gera um custo muito grande. Nós tivemos no Brasil lá 4 anos sem o imposto sindical obrigatório, ou seja, ninguém mais era obrigado a ter um desconto no seu contra-cheque para bancar um sindicato, e simplesmente as pessoas podiam se unir, se mobilizar sem precisar de um sindicato, porque o sindicato é quase um órgão público, né? uma estrutura pública que vai representar um segmento, vai representar um setor da sociedade, e isso gera uma despesa muito grande, que quem paga é o trouxa do povo, que já paga imposto para dar com pau. Se você trabalha de janeiro a dezembro, de janeiro a junho, de janeiro a julho, é para pagar impostos. A carga de impostos do Brasil é um absurdo. Agora, o que acontece? Aqui em Portugal tem tido muitas greves, as escolas paralisadas, fechadas, não tem aula, e aí fica um alerta gigantesco para a pessoa que vem ou pensa em vir com criança. Isso é uma coisa a se pensar, isso é uma coisa a se preocupar de fato, porque quem vem com criança, aqui é o seguinte, cara, 2 pessoas para trabalhar já passa um aperto. 2 pessoas no trabalho, você não consegue passar o mês ali, você passa no aperto. Esse é o fato. 2 pessoas, 2 salários mínimos é o básico para você viver uma vida no limite, apertada. Você paga todas as contas, passa o mês, né? Tem saúde, segurança, você come, mas é apertado. 2 salários mínimos, basta você... Antigamente era mais difícil de você entender o poder de compra, a moeda, o euro, não sei o quê, porque era bastante diferente a realidade. Hoje não. Hoje, um arrendamento, que é um aluguel em Portugal, já está mais de um salário mínimo, que é o princípio do colapso, né? É o princípio das dores. É uma coisa que não tem explicação. A pessoa não come, a pessoa não se pagar um arrendamento desse tamanho, você não tem condições de passar o mês. Então, os 2 precisam estar de fato no trabalho. Mas qual que é o problema disso? Onde que a criança fica? Esse é o ponto. É onde que a criança fica no período em que a escola está em greve. Porque aqui as crianças estudam de 7h30 da manhã até 3h30 ou de 7h30 da manhã até as 17h30. Também existe a possibilidade do ATL, que é aquilo que estende as aulas, que vão de 7h30 da manhã até as 7h30 da noite. Porém, fica sempre aquela dúvida que é importante compartilhar isso para que você saiba e possa também deixar um comentário aí com as suas dúvidas e com a sua opinião sobre o assunto. Para onde vão as crianças quando não tem aula? Aí você vem com o filho, provavelmente não tem família para estar... Você no Brasil tem uma tradição, seus avós, seus tios, primos, parentes e pessoas que possam olhar a criança. Em Portugal, provavelmente você não vai ter isso. Suporte familiar, pessoas que possam olhar as crianças, pessoas que possam ficar com seu filho o dia todo, caso a escola esteja em greve, para dar aquele socorro. Provavelmente você
não terá isso em Portugal. E aí entra greve dos professores, agora a greve dos enfermeiros. Eu não sei para qual patamar isso vai escalar, porém, né, e meu filho tem passado por greves e tudo mais. Então, assim, o que eu digo? O que eu digo disso tudo? Assim que nós chegamos no ano passado, era final de inverno, começo de primavera, nós tínhamos documentos para acertar, tínhamos coisas para poder resolver, como qualquer pessoa que vai se instalar em um novo país. Precisávamos tratar num órgão público, que aqui chama-se Finanças, onde nós fazemos ali o tal do documento que é como se fosse o nosso CPF do Brasil. Eu não vou tratar de documentos aqui, de coisa nenhuma. Cara, cada um por si, Deus por todos. Nunca foi a intenção falar sobre essas coisas. A Bíblia é muito legal quando ela fala sim, sim, não, não, que é certo, que é errado, é errado. Então, existem parâmetros legais para que as coisas aconteçam, existem limitações legais, e quando eu digo legal, é o arrepio da lei. E nós estamos aqui para falar das experiências, da vida e da rotina. Ponto. Já falei que eu vou deixar um guia completo de todo o passo a passo da minha programação, do meu planejamento e do planejamento que foi feito por mim para a minha família. E passo a passo, onde que foi, onde que era mais barato, onde que comprou o quê, onde que fez o quê, como fazer para ter tudo mais barato, onde que eu posso ir para fazer, para resolver aquilo outro. Todos os passos de uma pessoa, daquilo que você sempre procurou na internet inteira, eu vou colocar tudo num lugar só. É um PDF curto, pequeno, com tudo resumido, de graça, e vou colocar disponível, provavelmente no link da bio, lá no Insta, Diego Ganoli, tá bom? Agora, quando nós chegamos aqui também, para tirar esse documento, chegamos num dia, e o horário, chegamos muito tarde da noite, talvez por volta de meia-noite, não me lembro bem, 1h da manhã, tarde pra caramba. No outro dia, de manhã cedo, primeiro horário, nos dirigimos a este órgão consagrado, famoso, falado. É um sonho trabalhar naquele lugar, já pensou? Trabalha, abre, não me lembro se é de 9 a 3h30, mas é assim, ainda que o horário não seja esse, me releve aí, porque eu não tenho de cabeça o horário de funcionamento, mas é isso, é trabalhar em períodos bem pequenininho. É um trabalho muito legal. Enfim, quando nós chegamos aqui no ano passado, fomos no dia seguinte para as finanças, e as finanças estavam em greve, ou seja, não estavam, entraram naquela manhã. Olha que sorte, que bênção, que maravilha. Fomos no primeiro dia para resolver o primeiro item daquela lista de coisas que você tem que resolver assim que chega. Isso é muito importante, é inadiável. Você precisa disso para tudo, não resolve nada sem isso. Para resolver o próximo passo, precisa desse primeiro documento, que é o tal que é o CPF do Brasil e tal, que aqui chama outro nome, que é o NIF, todo mundo já sabe. Então, quer dizer, é um desespero. Chegamos lá para resolver, as pessoas foram entrando para trabalhar. E vai ter greve, não vai? Vai ter greve, não vai? Aí o cidadão falou assim, olha, a gente vai decidir agora, vamos entrar aqui, vamos ver, se tiver a gente vai avisar. Aí o cara entrou, colou lá o adesivo na porta, estamos em greve e tal. Ou seja, de cara na porta, não conseguimos resolver nada, tivemos que voltar para casa, sem aquilo para resolver, e isso é um assunto para outro dia, porque foi muito complicado, muito complexo, não poder resolver aquilo, sabendo que tantas outras coisas dependiam disso, dependia justamente de resolver isso. Enfim, o alerta desse vídeo é exatamente esse, era falar sobre alguns itens, algumas questões que podem não estar no radar das pessoas que se programam ou planejam, talvez, viver em Portugal. Você se virar com família ou com criança, é muito importante ter a informação de que é um governo de regime socialista, sindicalista, assistencialista. Então, tem taxa e imposto em tudo, né? Tendo em vista aí que em períodos de complicação tão grave como passa o mundo e sobretudo a Europa, a Espanha tirou impostos de diversos itens da alimentação básica lá na Espanha, enquanto que aqui em Portugal os preços de supermercado só aumentam, e eu não vejo descer de novo. Então, tendo em vista isso, muitas taxas, muitos impostos,
Ao passo que a Espanha tira impostos dos alimentos, Portugal também deve ter um item ou outro lá que não tenha ou tenha sido reduzido, mas aqui a realidade é que os preços de supermercado só aumentam, é para cima, para cima, para cima e não abaixo. Então, além de todas as taxas, todos os impostos, tem a questão das greves que muitas vezes não estão no radar daquele que se planeja, daquele que pensa que virá. Você tem o ATL que estende, que é pago, né? Talvez tenha, já ouvi dizer que tem escolas que oferecem o ATL de graça, que a criança fica o dia inteiro, desde 7h30 da manhã a 7h30 da noite. Só que, para quem realmente tem uma família e realmente ama a sua família, isso é um internato, isso é um colégio interno, isso é a pessoa estar alocada em uma instituição que praticamente a põe para fora da família, porque de 7h30 da manhã a 7h30 da noite, a criança às vezes sai 5h30, não tem tempo de fazer o dever de casa, tomar banho, se organizar para as coisas para o outro dia, jantar e não sei o que, e aí a criança chega, dá 9 horas da noite, ainda não conseguiu concluir tudo, já tem que dormir para acordar para o outro dia, sendo que entra às 9 da manhã. Imagina que hora que a pessoa tem que dormir para entrar às 7h30 da manhã, que hora que você tem que acordar para levar a criança 7 e pouco da manhã para esse ATL, que é nada mais do que uma extensão da escola, é um anexo do colégio onde a criança brinca, se alimenta, faz refeição, faz até atividade, faz dever de casa, alguma coisa. Então, quer dizer, as greves fazem parte da realidade da comunidade portuguesa, por ser um país de regime socialista, sindicalista, assistencialista, coisa que o Brasil havia se desvencilhado nos últimos 4 anos, vivendo livre dos impostos sindicais, livre de tantos outros impostos. Imposto de combustível foi zerado, federal, pela presidência da República. Impostos, tantos outros foram zerados. A importação ficou mais barato para diversos produtos, sem impostos para diversos produtos. Só o fato de você ir retirando, removendo impostos, já foi um ganho para o Brasil imensurável. Não dá para saber o quão importante foi só reduzir impostos e aumentar a arrecadação, aumentar o lucro, fechar no azul, trazer boas condições para o país e, sobretudo, em investimentos e tudo mais. Então, quer dizer, são realidades diferentes. Hoje, o Brasil está de volta, né, a esse mesmo regime. Então, voltam e tende a voltar a cada dia mais os impostos, os sindicatos, e vão criar novos sindicatos, e vão criar novos impostos sindicais. Isso é obrigatório, vai descontado na folha lá do seu contra-cheque, do olerite, do seu pagamento, do seu salário, já vai vir capado lá taxa de impostos. Porém, no Brasil você tem sua família para te dar um suporte, né? Provavelmente em Portugal você não terá esse suporte. Então, ou você deixa seu filho numa instituição que é semelhante a um internato, com todo carinho e respeito, vai ser bem tratado, brincar, sim ou não. Tem alguns problemas que acontecem, é normal, em qualquer lugar, não só em qualquer lugar do mundo. Você pode ter um imprevisto, uma coisa ou outra, mas trata-se de escolhas, e esse tipo de coisa é muito comum, que é a greve. Isso pesa na rotina para as pessoas que não estão preparadas, isso vai realmente pesar na rotina. Então fica o alerta aí sobre greves, sobre o regime do país, que de alguma forma isso vai afetar a rotina, né? E aí é surpreendente, você tem um aviso de pré-greve, por exemplo, no caso da educação, você tem um aviso de pré-greve onde a pessoa fala assim, olha, pode ser que na segunda via, dia tal, vai ter a greve ali. Aí você fala, tá, mas vai ter ou não vai ter? Não sei. Só no dia da aula você chega aqui na porta da escola às 9 da manhã, que é a hora que a aula começa, e a gente vai saber. Aí você liga 8h58, não sabe. 8h59, não sabe. Quando dá 9 horas da manhã, as pessoas falam, tem aula normal. Aí lá vai você correndo para levar a criança. Ou se você levar a criança no horário normal, ficar esperando na porta da escola, 9 horas da manhã você fala, vai ter aula normal? A pessoa olha para você e fala, não, hoje tá em greve, tá tudo parado, pode ir, pai, não tem aula. Ou você deu a viagem perdida à toa, ou você ficou em casa esperando para não dar viagem perdida e tem aula, tem que sair correndo em cima da hora. Se você for no horário normal, aí quem paga a conta é você, que foi de besta, normal, acordou cedo, pegou frio, chuva, neve, gelo, sol, maçarico, chegou na porta da escola, a pessoa fala, não, hoje não tem, porque estamos em greve. Então são
greves, sim. Eu só citei aqui, que eu me recorde, o setor da enfermagem, o setor da educação e também a questão do repartimento público lá, das finanças e tudo mais. Eu citei aqui 3 segmentos que fizeram greve, que impactaram a nossa vida. Um ferrou a gente quando a gente chegou, porque não deu para tirar a documentação, perdemos ali uma semana, e essa uma semana era tudo que a gente tinha em termos de hospedagem. E daí você vai fazer contrato, alugar, arrendamento, não sei o quê, com qual documento, se você não conseguiu tirar o primeiro de todos, que é o básico? São complicações, são imprevistos que não estão no radar de quem acha que vai chegar aqui e sair fazendo documentos. Eu vou lá e resolvo. Assim que eu chegar, eu vou direto ao aeroporto. Chegar lá, dá com a cara. Mudou, aqui muda tudo, semana toda, todo tempo. Toda hora muda a regra, muda a lei, muda tudo. Muda tudo. Aqui muda tudo o tempo todo. O que se fala numa semana já talvez não sirva para outra. E aqui tem uma coisa que a lei muda para frente, e aí você fala, mudou para cá agora, mudou para esse lado. Passa 15 dias, dá um pandebu do cacete. A lei volta para trás e muda para trás. Muda para o outro lado. Você fala, mas tinha acabado de mudar para cá? Pois é, agora mudou para lá. Então já não é presencial, agora é online, já não é online, tem que pegar senha, não tem que pegar senha, tem que ir lá, agora não vai mais lá, resolve no balcão, agora não é mais no balcão, agora é pela internet. Quer dizer, muda muito, muda o tempo todo. E esse primeiro momento que fez a gente perder a documentação complicou a vida. Escola. Negócio que muda a sua rotina completamente. Se não tem aula, você vai fazer o quê? Já disse que o ATL é pago. Se a criança ficar o dia todo, você paga. E dependendo do caso, aqui onde eu tenho acesso, é 80 pau. 80 euros no mês. Caso você não saiba, isso é dinheiro demais. Isso é muito dinheiro, muito. Isso é um absurdo de dinheiro. É muito dinheiro. Para os filhos que nós amamos, você pode pensar que não, porque é um investimento, é um cuidado, é um zelo, é um lugar seguro, que ele vai ter atividade, atenção, vai fazer tudo e atividades complementares, e ele vai ter... É um investimento. Claro que é um investimento, mas é caro. É um investimento enquanto você não está aqui para passar por esse imprevisto do carro. E tinha esse documento para pagar, tinha. E tinha essa taxa aqui, meu Deus do céu, tem essa taxa, mais aquela taxa, mais aquele documento. E tem o carro que o cara falou que era de um jeito, quando você vai levar no mecânico é de outro. E um carro que custava tanto, de repente sai 1.000 euros mais caro, porque tem que consertar e reparar um monte de coisa. E é um imprevisto, é outro imprevisto. Aí você alugou uma casa e no meio do caminho o cara decidiu vender a casa. Aí aí o cara vai vender a casa. Você vai morar onde? Aí você tem que se programar para entrar em outro lugar, fazer outro contrato. Então ele dá dinheiro. Então quer dizer, são imprevistos que não estão no radar. Então, foi muita informação no vídeo só. Muita informação com relação aos imprevistos. É importante ficarmos atentos aos imprevistos, tá bom? Eu sou o Diego Ganoli, verifica a inscrição no canal, ativa o sininho, fiquem todos com Deus. Olha que lugar maravilhoso. Um forte abraço.